Boa noite, bem-vindo a mais um episódio de Bíblia en Question. Hoje estaremos recebendo o irmão Eliseu Mendonça e vamos falar sobre o chamado e propósito. Fique ligado. Boa noite, irmão Eliseu Mendonça. Quero aqui agradecer a sua presença aqui no Bíblia en Question, e em qual a gente vai falar sobre o chamado e propósito, né? E vou te deixar à vontade, né, para contar um pouco o seu percurso até aqui. Boa noite, Rob. Boa noite a toda essa equipe. Falar um pouco sobre chamado e percurso está muito relacionado ao tempo, né? Eu acho que chamado, propósito, condiz muito a sua jornada de vida, né? Eu, particularmente, nasci no Evangelho, né? Meu pai, falecido, mas presbítero da Casa do Senhor. A minha mãe, diaconisa, mulher de círculo de oração e, né, muito usada por Deus. E eu agradeço a Deus por essa jornada de tempo na presença do Senhor. Hoje sou músico, estou aqui na França, participando até desse podcast. Para mim é uma maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. E o Eliseu é pai de família, né? Minha esposa, tem uma bebezinha. Bem, E essa jornada de propósito e chamada é muito relacionada ao tempo. Hoje eu tenho 32 anos e eu acho que eu tenho um pouquinho para sim. poder falar sobre isso. Amém. Como você falou, né, o seu percurso começou então no Brasil, né? Sim, começou no Brasil. E hoje você chegou, né, na Sim, França, vou fazer 6 anos de França. 6 anos de França. Foi em 2019, da pandemia. Cheguei aqui, não conhecia ninguém, né? Só a família da minha esposa, que ela tem uns primos que moram aqui. E essa jornada até os 6 anos, entre altos e baixos, né? Mas acreditando no propósito e na chamada que Deus nos faz. Amém. Então vamos começar. Eu queria começar sobre para identificar, né, o chamado. O que é o chamado? O chamado, na verdade, está relacionado à ação, né? Toda pessoa que vai ser chamado para fazer alguma coisa, ela tem que estar em ação, tem que estar em atividade. Quando nós falamos de pessoas que foram chamadas por Deus, elas estavam em atividade. E quando nós olhamos para chamada, nós relacionamos chamadas com a vontade de Deus. Sim. De acordo com a nossa chamada, Deus tem um propósito, uma vontade acima da nossa chamada. E E isso, todo mundo pode ser chamado? eu acredito que, eu acho que nem todos podem ser chamados. Deus chamou muitas pessoas para serem levitas, outros para apóstolos, outros. Mas existem pessoas que Deus não chama. Deus simplesmente chama outras pessoas para que essas pessoas fiquem relacionadas ao seu modo de viver. Sim. Talvez um pastor, um presbítero, um missionário vai evangelizar. E talvez nós olhamos assim, mas uma pessoa para 1 milhão? Sim, tá vendo? Deus precisa de um. Sim. Então esse um não condiz que todos vão ser chamados para essa função, para essa atividade. Mas Deus está de braços abertos para poder. Então você está me falando então, que Deus chama com um propósito, Sim, né? sempre está relacionado a um Está sempre propósito. relacionado a um Sim, propósito. sim. Eu, particularmente, antes de eu sair do Brasil, músico e tal, tocava, e eu tenho uma coisa particular comigo, porque Deus, ele sempre, antes de me tirar de um lugar, ele sempre me avisava. Particularmente, Deus abre uma porta de uma necessidade para que esse chamado seja exercido por você ou por outra pessoa. Então Deus nunca vai ter uma atitude de chamar alguém sem a necessidade, porque qual seria o propósito de chamar uma Sim. pessoa sem a Para não fazer nada, necessidade, né? né? Então, tinham, na época, tocando como músico e tal, os meninos falavam, poxa, você não pode dar aula pra gente está sem professor, e eu, particularmente, eu falava, Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito?
Será que essa é a minha chamada? E particularmente era aquilo que eu tinha que fazer. Eu tenho um versículo comigo que é muito importante, né? Desde criança eu vivo isso, que é: árvore que não dá fruto, Uhum. ela é lançada fora, né? Jesus é bem claro em relação a Sim, isso. Eu acho que nós temos que nos colocar à disposição para justamente ser essa árvore frutífera, porque o fruto, a semente, não está relacionada à quantidade de frutos que você sim, dará. sim, Talvez um fruto que você dá, né, que é talvez evangelizando uma pessoa, ou fazendo com que essa pessoa seja um músico, né, falando de mim, ele dá muitos frutos, que é o que sim, aconteceu. Hoje eu tenho lá pessoas que eu dei aula que hoje tocam demais, são pessoas dedicadas, e isso chegou na minha família, sim, né? O propósito da musicalidade foi nos meus sobrinhos, né? E até hoje eles falam comigo, mandam vídeos, e relacionado a isso. sim, sim. Então, o chamado, como você está me explicando aqui, né, através de um propósito, o chamado não pode ser parado. Quer dizer, você falou que talvez você ajudou a pessoa, né, para ensinar guitarra, músico, e a sua parada, a sua chamada não parou aí. Não. Na verdade, Deus tem os métodos dele de desenrolar chamadas, Sim, né? Há pessoas que têm vários modos de ser chamado para determinadas coisas. Eu, além de músico, eu prego na igreja sim. e tal. Então eu vejo que Deus ele tem os seus meios, Uhum. né? Deus ele olha os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, Forte. e ele pega os seus pontos fortes e capacita, e aquilo que você é fraco, ele faz capacitar também para Sim, você sim, ser forte. Então, acho que relacionado a o seu propósito e chamada são ligados. sim, entendi. Não há uma separação. E agora, como é que te pode identificar o seu chamado? Como é que você, no caso, identificou o seu chamado? O meu chamado eu identifiquei de acordo com o dom que Deus me deu, né? Desde criança, o meu avô também era músico, né? Era um dos maiores músicos lá da nossa região, tocava bandolim, né? E eu acho que está muito relacionado àquilo que Deus determina para você. Sim, Eu identifiquei o meu chamado na música foi através de necessidade. Então, tá vendo como é que a necessidade cria momentos para você exercer o seu chamado, né? O Ministério de Louvor teve um momento de fraqueza de músicos e nasceu a necessidade de eu ser contrabaixista do grupo. Eu não sabia nada, não sabia nem o que sim, era dó, não sabia nem o que era nota. Então, de acordo com aquilo, recebi o convite. Falou, você quer? Eu falei, quero. Eu acho que Deus olhou para mim e falou, opa, eu gostei dessa vontade. E, e determinou que a partir daquele momento eu seria músico. E foi gratificante. sim, Foi muito gratificante fazer parte do Ministério Louvor e exercer o meu chamado sim, sim. concernente à música. E qual, por exemplo, qual a prioridade que podemos dar para o chamado? A gente tem que priorizar o chamado ou continuar a nossa vida, né, de secular? Eu acredito que, de acordo com a Bíblia, nós temos pessoas que tinham outras funções a viver. Era determinado aquilo. Nós vemos Jeremias, né, que Deus escolheu desde o ventre, Ezequiel, Sim, né, uma pessoa que deveria exercer a sua função e não exerceu, virou um profeta. Então, Samuel, né, Samuel nasceu dentro de uma necessidade. Tá vendo como é que o propósito está sempre dentro sim, da necessidade, né? A gente sabe que Eli e seus filhos, né, teve uma decadência horrorosa, né, de santidade, e nasceu a necessidade de um sacerdote, sim, de um profeta, de um homem de Deus. E quem vem? Vem Samuel, que era apenas um menino. Eu acredito que Deus tem as suas formas de trabalhar, os seus métodos de fazer dentro da necessidade atual.
Entendi. E como, vou falar no seu caso, né? Como podemos enfrentar os obstáculos, dúvida que pode acontecer durante a chamada? Dúvidas sempre teremos. Momentos difíceis sempre teremos. Não estamos isentos disso. Uhum, A Bíblia mesmo fala que o sol que nasce para o ímpio, ele também nasce para o justo, nasce para o injusto. uhum, Então nós estamos vulneráveis a todos esses aspectos, né? Tristeza. Hoje um dos males, né, do século é depressão, sofrimento, angústia, ansiedade, né? Está muito relacionado. Nós somos vulneráveis a tudo isso. Só que, de acordo com a vontade de Deus, né, sobre nossas vidas, eu acho que o que prevalece é a vontade de Deus. sim. Por quê? Eu digo que quando eu cheguei aqui na França, é um testemunho muito lindo, eu passei por um momento difícil. Saí do Brasil, né, 2019, final do ano, praticamente descendo fogo do céu, do sol, Uhum. e cheguei aqui no inverno, pela manhã, -5, -6 e gelo. E eu falei, Senhor, o que é isso aqui? Não precisa nem de geladeira para poder você morar nesse lugar. Né? A água não precisava nem botar na geladeira. E eu fiquei muito mal. Peguei um resfriado muito ruim. Acredito eu, né? Eu já tive pneumonia quando criança, Uhum, então eu sei quais são os sintomas. Tive uma pneumonia muito forte, de ficar mal mesmo. sim, E a ponto de a minha secreção que saía de mim era tão verde da cor de uma planta. sim. Só que eu tive esse momento e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sabe esse momento de dúvida? Você sabe para que Deus te chamou, mas os momentos adversos te faz fazer perguntas a Deus que são inquestionáveis. Você é ser humano, você é obrigado a questionar. E falar, Senhor, o Hum. que eu estou fazendo aqui? Deus te colocou quase numa posição de Eu missionário. fiquei mal, eu não conseguia respirar. A ponto que a última noite que isso me aconteceu, eu falei assim para Deus, a minha oração foi, Senhor, se eu viver amanhã, amém. Amém. Se eu não viver amanhã, amém também. Uhum. Então, a minha oração foi bem sincera, Sim. de acordo com o momento que eu estava vivendo. E pela manhã, geralmente a gente coloca o nosso despertador e tal, colocamos o nosso despertador para despertar, mas o meu despertador foi diferente. Pela manhã, eu ouvi a voz de Deus falando assim: meu servo, eu sou contigo. Depois daquilo, mudou tudo. A minha vida mudou. O meu modo de pensar mudou. O modo de agir mudou. Aquelas vontades de pensar em desistir mudaram. Mudou. Por quê? Quando Deus fala com você, né, quando Deus chamou Samuel, 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 Uhum. né, e ele achava que era Eli, né, mas depois que ele sabia que foi Deus, nós não vemos Samuel com dúvida da voz de Deus. Não. Até então, não. Opa, calma aí. É Eli, vai, vem. Não, depois, opa, fala assim o que seu servo ouve. Depois daquele dia, nunca mais tem dúvida. Uhum. Então, depois daquele dia que eu passei por isso, e eu melhorei. Eu digo para você, foi milagre. Eu melhorei e eu só sabia chorar. Uhum. Sabia chorar e acreditando realmente que Deus, dentro de uma necessidade e dentro da sua fraqueza, ele faz você ficar de pé, para que você cumpra o seu propósito. Amém. Glória a Deus. E quais são o que você pode falar para os nossos ouvintes, né? O espaço prático para identificar seu chamado? É, na sua frase, você colocou os seus passos para você identificar o seu chamado. No início, né, eu É, falei que é uma ação. Tem pessoas que falam assim, eu não sei qual é o meu chamado, mas às vezes ele não pega nem a vassoura para varrer a igreja. é. Talvez o chamado dela está relacionado à organização, né? As pessoas muitas das vezes olham o chamado, o meu chamado é para sentar na cadeira de rei, mas não quer nem aprender a tirar carrapicho de ovelha. Então
Eu acho que relacionado a identificar o seu chamado é você estar sempre caminhando. Uhum. Tem pessoas que falam: "Ah, nossa, difícil descobrir meu chamado, não consigo". Aí você fala assim: "Mas qual a sua atividade na igreja?". "Ah, nenhuma". "Qual a sua ocupação?". "Nenhuma". Então, você fala assim: "Ah, mas na sua igreja não tem espaço para trabalhar?". E a primeira resposta que a pessoa dá é: "Tem". Aí você fala: "E por que que você não faz?". "Ah, porque eu não sei o meu chamado". Mas a pessoa não entende que o chamado está relacionado à ação. Uma hora você vai descobrir qual é, Sim, mas você tem que estar em ação. Deus vai pegar o seu ponto que você mais tem confiança, vontade de fazer, e vai fazer daquilo o seu chamado. Tem pessoas que o chamado dela é cuidar de pessoas. sim, Mas aí, talvez uma pessoa dessa que tem um chamado de cuidar de sim, pessoas, ela não tenha o carinho de muitas das vezes sentir a falta do irmão e sim. vou ligar para aquele irmão. Uhum. Mas o chamado dela está bem aqui Tá juntinho bem dela, junto, mas é. ela não consegue enxergar. Porque justamente não consegue Uhum. ter a E ação. podemos ter vários chamados? Sim, 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 pode ter. Eu sou prova viva disso, Uhum. né? Hoje, como músico, também prego a palavra de Deus e também faço parte do conselho dos diáconos, né? Responsável dos diáconos. Então, acho que Deus pega todos esses pontos seus e dá para. Ele valoriza e faz você multifunções, Hum. É como né? você Por falou no começo, né? Conforme a necessidade. a necessidade, Deus vai Sim, te colocar lá. O chamado está relacionado a isso. sim. Amém. E o que podemos resumir aqui hoje para os nossos ouvintes sobre a chamada? É, Uma mensagem assim de incentivar. sim, existem pessoas que fecham os olhos para o mundo que vive, né? Quer viver num mundo de ilusão, achando que só quem tá lá em cima, que, ah, poxa, essa pessoa que tá lá em cima, né, é bem sucedido, conseguiu realmente alcançar o seu chamado. Não, mas o chamado está relacionado a você ter uma constante atividade, né? Deus vai usar você dentro de lugares que você menos imagina. Talvez o seu chamado é ajudar pessoas, talvez o seu chamado é organização, talvez o seu chamado é ornamentação. Então, Deus vai te usar dentro da necessidade que Ele tem, né? E Deus tem muita necessidade aqui nessa terra. Por quê? Deus não vai descer do céu, vai pegar uma vassoura, vai pegar os panos, vai pegar as luzes, vai trocar a lâmpada. Não, Deus não vai fazer isso. Deus tem você aqui na terra, Deus tem pessoas aqui na terra para fazer isso. E Ele confiou essas coisas a você. Não é à toa que você hoje está vivo. Por quê? Se Deus te deu o fôlego de vida, é com um propósito. Então acredite que dentro do seu propósito de viver aqui nessa terra, Deus há vários propósitos para a sua vida. Apenas continue fazendo, continue fazendo. E tem uma coisa que as pessoas também criticam muito. Ah, Sim. mas eu faço e ninguém vê. Eu faço Hum, e eu não sou reconhecido. Ah, eu estou fazendo e ninguém me ajuda. sim. Na verdade, nós não precisamos que ninguém veja, que ninguém ajude, que ninguém faça. Na realidade, os olhos do Senhor estão atentos sobre nós todos os tempos. Uma certa vez, um amigo falou assim, eu ainda músico, e ele falou assim: Ué, mas você prega? Rapaz, é raro um músico, né, ter atividade de pregar e tal. Aí eu falei assim: eu sou músico. Ele, poxa, você é só músico? Você já era para ser um diácono, sei lá, um presbítero. Eu falei assim: mas essa é a vontade de Deus. É você esperar o tempo para você alcançar realmente aquilo que Deus te chamou. É você viver em constante atividade e esperar o momento. Deus vai te honrar. Ah, mas ninguém está vendo. Deus vai te honrar. Ah, mas ninguém acredita em mim. Deus acredita. Não Amém. importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o que Deus fala de você. E se Ele tem a necessidade de te usar em determinadas atividades, Ele vai usar você. Amém. Glória a Deus. Então, Diácono Eliseu, agradeço muito, né, por esse momento que passamos aqui, falando sobre o chamado, que é muito importante, né?
para os nossos ouvintes, que normalmente todos são chamados para a obra. E eu espero, né, que possa tocar no coração de alguém que talvez está sendo chamado e não está sabendo, né, qual é o seu chamado, né? Então é muito importante isso para nós. Então agradeço mais uma vez. Eu agradeço demais. Que não seja a primeira, né? Não, Que seja a primeira de muitos, mas estamos aí em constante atividade e se Deus houver mais chamados para a nossa vida, vamos exercer, porque estamos em atividade, estamos em ação. Talvez Deus nos tire de um lugar para nos pôr para em outro outro, lugar. em Verdade. determinado setor, e coloque em outro Sim, setor, sim. justamente para poder não só alcançarmos níveis de Sim. outras ações, atividades ou chamados, mas também sair de um lugar que Deus vai Sim. botar outra pessoa para exercer o chamado onde você está. Verdade. Então, esse é o A interessante, gente que fica na direção de Deus. a vontade de Deus nunca acaba. Uhum. Eu agradeço demais toda essa equipe, o Biblical Question. Que Deus abençoe a vida de vocês e Amém. continue prosperando e abençoando demais, porque nós precisamos disso. Amém. Né? Nós vemos muitas coisas aí, mas quando nós falamos da palavra de Deus, é isso que edifica. Sim, sim. É isso que muda e transforma as vidas. Tem pessoas que vão assistir e vão dizer, poxa, eu não sabia qual era o meu chamado, mas agora eu sei, eu tenho que estar em constante atividade. Verdade. Né? E Não tem que descubra o parar. seu chamado de acordo com a sua atividade. Amém. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio de Biblical Question. Já deixo o convite, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima.